Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de ligações soldadas na nossa disciplina de estruturas de aço. Essa primeira aula aqui de ligações soldadas vai ser a primeira parte, em que o objetivo é fazer com que vocês compreendam o processo construtivo da solda e seus defeitos e, e consigam identificar os elementos de projetos de soldas. Para isso, a nossa aula está sendo dividida em duas partes. A primeira, de introdução, em que vai ser trazido um pouco do processo de soldagem, os tipos de solda, assim como os defeitos e a inspeção de solda, o que é que a gente precisa saber minimamente numa obra para inspecionar um elemento soldado. A segunda parte vai tratar dos elementos construtivos de projetos, considerando as soldas de entalhe, de filete, assim como os esforços que atuam nas soldas. Esses esforços que nós vamos utilizar para o dimensionamento das soldas mais à frente nas próximas aulas. Inicialmente é importante a gente saber que nas estruturas de aço nós temos dois tipos de ligações. Essas ligações que são responsáveis pela transmissão dos esforços, né, entre peças que estão unidas. Elas podem ser ligações soldadas ou por meio de conectores. São parafusos, rebites, parafusos de alta resistência. A nossa aula de hoje vai tratar sobre as soldas, né? E uma das coisas que a gente vai ver é que a depender da configuração da solda ou dos conectores, a configuração da ligação no geral, ela pode estar mais próxima de uma ligação rígida, né? Ou mais próxima da ligação flexível, que seria uma rótula ideal. A soldagem, então, ela é um processo que vai fazer a união de duas peças através da coalescência do material. Isso é feito a partir da utilização de algum tipo de energia, né, de calor, de forma a garantir a continuidade das propriedades físicas e químicas nessa região da junta. Aqui no nosso caso de juntas estruturais, em projetos de estruturas metálicas. Essa energia utilizada para a soldagem ela pode ter algumas origens diferentes. Ela pode ser de origem química, de origem mecânica, de origem óptica ou elétrica, sendo essa aqui, a elétrica, a mais utilizada na construção devido à sua versatilidade, devido ao equipamento, que é um equipamento mais prático de ser utilizado também. E aí, como é que essa solda elétrica funciona? A solda elétrica ela vai fazer a fusão do material, gerar essa energia a partir de um arco voltaico, que vai estar atuando entre o eletrodo metálico, que o eletrodo vai ser o componente que tem o material que vai ser depositado sobre a peça, um eletrodo aqui, por exemplo, e que é a peça. Esse arco é gerado entre o eletrodo e a peça. Para isso, o eletrodo, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ele é ligado à máquina de solda e a peça também é ligada à máquina de solda, de forma a gerar esse arco aqui no meio dielétrico que seria o ar. Para garantir a qualidade da solda, então é necessário que essa solda seja isolada da atmosfera e evite-se que purezas possam entrar, né? Para isso, existem alguns tipos de isolamento. O processo de solda pode então se dar através de eletrodo manual revestido, através de arco submerso em material granular fusível, através de arco elétrico com proteção gasosa e arco elétrico com fluxo de núcleo. Eu marquei esses dois que a gente vai ver um pouco mais aprofundado, porque são os que eu vi mais em obra, eles seriam os mais usuais nas obras. Como é que se dá então o eletrodo manual revestido? No eletrodo manual revestido, como o próprio nome diz, o eletrodo ele apresenta o material que vai ser depositado em seu interior e um revestimento
que ele vai ser consumido durante o processo de soldagem, a partir do arco de soldagem que vai esquentar e vai consumir esse eletrodo. Esse eletrodo vai então gerar alguns gases inertes, criando aqui essa atmosfera que vai proteger a soldagem da entrada de impurezas. Esse revestimento então ele vai se transformar nesses gases e em escória. Como vantagem, esse eletrodo manual revestido, ele é bastante prático e versátil, até pelo equipamento, que é um equipamento mais simples e um equipamento menor também. Além de que a escória produzida, ela é de baixa densidade, então o que facilita com que ela floresça na superfície e facilite a sua remoção após o resfriamento. E como eu falei, para que exista esse arco elétrico, tanto o eletrodo quanto a peça tem que estar ligadas à máquina de solda, que é o que mostra essa figura. Já o arco elétrico com proteção gasosa, o arame do metal a ser depositado no metal base, né, na nossa peça estrutural, ele não é revestido, mas os gases são injetados separadamente de forma a também gerar aquela atmosfera para proteger a soldagem das impurezas. Essa solda também é conhecida como solda MIG ou MAG, MIG de Metal Inert Gas, MAG de Metal Active Gas. E a depender que são soldas diferentes, né, mas com a mesma metodologia, o mesmo processo de soldagem, que seria essa proteção gasosa. Uma delas é mais utilizada para ela é recomendada para materiais ferrosos e a outra é para materiais não ferrosos. Isso vocês podem consultar se vocês tiverem mais curiosidade e precisarem, né? Como nesse tipo de soldagem o eletrodo não apresenta revestimento, então o gás é injetado separadamente. Esse é um tipo de solda, nos casos que eu vi em obras, que ele acaba tendo um acabamento um pouco melhor, uma segurança de uma qualidade maior. Então, ele é bastante importante também que vocês conheçam. Mas e quais são as vantagens de se utilizar o processo de soldagem na ligação de elementos? Bom, como vantagens, a gente traz que a utilização de soldas ela vai reduzir a utilização de chapas de ligação e, consequentemente, o peso do aço da estrutura, que pode chegar à ordem de 15% de redução do peso. Vocês imaginam que numa estrutura de aço, isso aqui vai reduzir bastante o custo, inclusive porque com essa redução de peso nós vamos poder utilizar talvez até perfis mais esbeltos. Ok? E essas chapas de ligação, só para esclarecer, a gente vai tê-las quando nós tivermos, por exemplo, duas vigas aqui a serem unidas. Aqui duas vigas. E nós temos aqui essas chapas que são utilizadas aqui nas ligações com conectores, né? Como se fossem dobradiças rígidas que vão estar ligando essas duas vigas, nesse caso. Tem-se também a vantagem de que as estruturas soldadas elas tendem a ser mais rígidas. No que é que isso vai influenciar? Isso vai ajudar, por exemplo, numa estrutura, vamos considerar primeiro uma estrutura que não tivessem ligações rígidas. Como nós vimos em aulas passadas, se eu tiver um esforço horizontal aqui, a tendência dessa estrutura é tombar, né? Porém, quando eu tratar de uma estrutura em que as ligações são mais rígidas, ela vai resistir melhor a esses esforços horizontais. Como vantagem, tem-se ainda que o processo de soldagem, as ligações com soldas, facilitam a adaptação de montagem do projeto às situações encontradas em loco. Ao invés de nós termos
elementos rígidos que vão estar ligando aqui, com a soldagem eu consigo adequar facilmente as ligações, independente do ângulo que está entre as peças. Pode ter uma pequena variação, e essa pequena variação aqui ela consegue ser facilmente adaptada com a solda, o que seria mais difícil numa ligação, por exemplo, com chapas de ligação. Essa facilidade de adaptação também reflete a quantidade de peças usadas na soldagem, que ela vai ser menor e, consequentemente, vai diminuir o tempo de montagem das ligações soldadas. Porém, como nem tudo são flores, as ligações soldadas elas apresentam também algumas desvantagens. Como desvantagens nós podemos citar, por exemplo, que estruturas soldadas de grandes extensões vão sofrer retrações consideráveis devido ao efeito cumulativo da retração, né? Se nós pegarmos, por exemplo, lá da física, os coeficientes de dilatação, né? A dilatação dos materiais e retração, nós podemos lembrar que a dilatação, o ΔL, ela é proporcional ao comprimento inicial da peça. Então, se eu tenho uma peça maior, a minha dilatação vai ser maior, assim como se eu tiver uma peça maior, a minha retração vai ser maior. E essa união por soldagem vai acabar trazendo isso para a nossa estrutura. Outra desvantagem é que a soldagem pode demandar energia elétrica que pode não estar disponível no local de montagem. E isso deve ser bem pensado na hora de se executar uma estrutura. Por exemplo, se nós tivermos uma ponte e toda em aço sendo executada no meio da Amazônia, onde não se tem uma infraestrutura elétrica chegando, vai se ter uma limitação de energia elétrica que está sendo fornecida, então isso vai acabar atrapalhando a nossa obra, então vai dificultar, isso é uma desvantagem, que podendo exigir a presença de geradores. Ok? Além de que as estruturas soldadas, elas exigem uma maior análise do que as estruturas parafusadas, né? As estruturas com conectores, para ser mais genérico. Já que se elas não forem executadas de uma maneira adequada, elas podem reduzir as tensões admissíveis da peça a níveis muito baixos. Por isso que é bastante importante se prestar atenção então nos defeitos que podem surgir nesse tipo de ligação. E quais são os tipos de solda então? Os tipos de solda, os eletrodos podem ser então nomeados, eles são designados no geral conforme a norma americana aqui para estruturas de aço. Os eletrodos então, no caso eu peguei aqui de dessas sites dessas lojas de construções maiores. Eles têm, por exemplo, esse eletrodo de E6013. O que quer dizer isso aqui? O E6013 ele vai estar relacionado, cada um desses elementos aqui desse nome representa alguma coisa. Que no caso, essa denominação teria uma forma, por exemplo, de E70XY, que no caso é E6013. O E significa eletrodo, o 70, ou no caso aqui, o 60, representa a resistência à ruptura da solda em KSI. Então, esse eletrodo apresenta uma resistência à ruptura de 60 KSI. O 1, que seria o X, ele se refere à posição da solda satisfatória. Isso que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, essa posição da solda. Nesse caso, ela pode ser ou 1 ou 2, de acordo com se ela vamos ver aqui, uma solda satisfatória em qualquer posição seria 1, e o 2 apenas na posição plana. Então, essa solda aqui que a gente tem, 6013, ela é uma solda que é satisfatória em qualquer posição. E a gente vai entender
que é que são essas posições aqui. Já o Y, e no caso o 3, ele vai indicar o tipo de corrente de revestimento do eletrodo. Isso aqui pode ser consultado também na norma ou nas especificações do próprio material, para se saber a utilização. Então, quanto à posição, como a gente viu lá na nomenclatura, quanto à posição da solda, da soldagem com eletrodos, ela pode ser plana, quando o eletrodo ele é aplicado aqui horizontalmente mais por cima. Ela pode ser horizontal, quando ela é aplicada na horizontal mais agora na lateral. Pode ser vertical, conforme diz o nome, a solda é efetuada na direção vertical, ou sobre a cabeça. Sobre a cabeça, quando o soldador ele vai ter que estar aqui debaixo da peça a ser soldada, por isso que é sobre a cabeça. A solda pode ser também classificada quanto à posição do material de solda em relação ao material de base, né, que seria a nossa peça. Ela pode ser uma solda de entalhe. Na solda de entalhe, o material é depositado entre as peças. Aqui, como a gente pode ver, que seria essas figuras A e B. Nós temos aqui a ponta das peças e bem entre elas nós temos o material de solda. Assim como essa solda de entalhe aqui em ligação T. A solda está preenchendo todo esse espaço entre as duas peças. Então as peças não se tocam diretamente. Essa seria uma solda de entalhe. A solda pode ser também uma solda de filete. A solda de filete é uma das mais usadas até, que nela o material é depositado nas faces laterais. Como a gente pode ver aqui, ela permite, nós temos aqui o contato direto entre as peças. Essa figura não está muito boa, mas ela permite o contato direto entre as peças. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma viga em I e outra viga passando aqui. Essas peças vão estar tocando. Deixa eu colocar aqui a espessura dessa peça. Essas peças vão estar se tocando e a solda vai ser executada. A solda vai ser executada aqui, nessa lateral das peças. Deixa eu trocar a cor aqui para ver. Pronto. Ela é executada aqui bem na lateral dessas peças aqui. Geralmente fica até com um formato parecendo uma seção de circunferência, um triângulo, tá? Aqui seriam as faces das peças. Nós temos ainda as soldas em tampão ou ranhura, que na minha experiência em obra não lembro de ter visto alguma vez, então imagino que ela deve ser menos utilizada. Nessa solda tipo tampão ou ranhura, o material de solda executado é depositado em algum orifício da peça. Aqui, por exemplo, nós teríamos uma chapa e outra chapa sendo unida a ela em cima, onde essa chapa de cima ela tem um furo e nesse furo é depositado o material de solda. As soldas de tipo entalhe, elas ainda vão ter algumas particularidades, que ela pode ser feita de algumas maneiras diferentes em relação ao acabamento da ponta das peças. Ela pode ser uma solda sem chanfro, em que nós temos a ponta das peças aqui de maneira natural, onde não é feito nada com elas e a solda vai ser depositada aqui entre elas. Ela pode ser feita através de um bisel simples, em que uma das pontas das peças ela vai, no final da solda, do processo de soldagem, ela vai ter uma inclinação, né? Pode ser bisel duplo, que um chanfro em V simples. No chanfro em V simples, nós temos aqui as duas peças apresentando essa inclinação nas bordas. Chanfro em V duplo.
E isso é determinado em projeto. Inclusive, tem sim uma simbologia que vai representar isso para soldas, ok? Essa simbologia vai trazer outras coisas também, né? Inclusive a representação das soldas, tipo filete e tampão, porque no projeto é, o tipo de solda ele deve ser definido também, porque eles vão ter comportamentos um pouco diferentes e eles vão ser dimensionados, as forças delas vão ser dimensionadas de maneiras diferentes. Então é importante que isso venha indicado no projeto para que a execução seja feita conforme as considerações. A simbologia, nós temos aqui, por exemplo, a simbologia de contrasolda, da solda em filete. A solda em filete, como a gente viu, como ela fica entre duas peças, ela fica aproximadamente uma semicircunferência, né? A olho nu, vendo um pouco mais distante, ela até parece mais um triângulo retângulo, por isso que a simbologia dela é esse triângulo retângulo. As soldas de tampão, que são aquelas de furo, né, que tem um furo na chapa. Soldas de entalhe, a depender do acabamento das bordas, ela pode ser sem chanfro. Em V, bisel. Em U, é um J, né, o duplo V, duplo bisel. As normas ainda trazem algumas simbologias quanto à chapa de espera, mostrando qual é a chapa de espera, uma solda em toda a volta. O que quer dizer uma solda em toda a volta? Vamos trazer aqui, por exemplo, um pilar em I, que vai ser unido aqui a uma chapa metálica de base. O que é que quer dizer esse pilar em toda a volta? Essa solda em toda a volta. Ele quer dizer essa solda que vai ser executada aqui em todo o perímetro dessa peça. Isso quer dizer uma solda em toda a volta, certo? Temos também a indicação que é uma simbologia para solda de campo. Essa simbologia quer dizer que a solda vai ser executada em campo e não na indústria, né? A peça não vem soldada. Assim como temos também algumas simbologias quanto ao acabamento da solda, se é plano ou convexo. Convexo vai ser quando a gente vai executando a solda, ela vai ficando aquele acabamentozinho em cima, né? Aquele ondulado. Para solda tipo plana, pode ser que seja necessário lixar depois isso para que a peça fique bem lisa, bem reta, plana aqui em cima. Mas a solda vai estar atuando aqui entre as peças unidas, mesmo assim. Além disso, é necessário, como eu disse anteriormente, a gente conhecer um pouco sobre os principais defeitos nas soldas e inclusive alguns dados, algumas informações sobre a inspeção da solda em campo. Esses defeitos eles vão estar relacionados à má execução da solda, que pode provocar defeitos como fraturas a frio, fraturas a quente, fusão incompleta ou penetração inadequada, porosidade e inclusão de escória. Esses defeitos vão afetar diretamente a capacidade estrutural da peça. Vou trazer aqui primeiramente de maneira mais breve, a inclusão de escória, ela vai estar relacionada quando você está executando a solda aqui entre dois materiais, né? Quando a gente tem a inclusão de escória aqui, a escória que é o rejeito, né, do processo, ele é um material de baixa qualidade, de baixa resistência. Então, quando ele acaba sendo inserido aqui dentro da escória, dentro da nossa solda, ele vai reduzir a nossa capacidade da solda também. Então, isso vai prejudicar a capacidade estrutural da peça. Agora, de maneira um pouco mais a fundo, a fratura a frio. A fratura a frio ela acontece durante o processo de soldagem, né? Como a gente viu, vai ser provocada aqui uma energia, vai ser adicionada uma energia a esse sistema que vai esquentar e gerar fusão dos materiais, inclusive em uma zona termicamente afetada da nossa peça. Vamos ter aqui uma zona fora da peça que vai ser termicamente afetada
e se ela resfriar muito rápido, ela vai acabar perdendo algumas propriedades, ela vai reduzir a sua capacidade. Inclusive, a gente vê aqui uma dessolidificação entre a solda e as peças. Isso pode provocar trincas. É, isso pode acontecer também aqui, além da resfriamento rápido, provocando defeitos aqui nessa zona termicamente afetada, pela introdução, absorção de hidrogênio da atmosfera aqui durante essa solda. Por isso que é importante a gente ter aquelas camadas de proteção com gases aqui, impedindo a entrada de impurezas. As fraturas a quente, por sua vez, elas vão estar relacionadas à presença de impurezas também. No caso, essas impurezas elas se solidificam a temperaturas mais baixas do que o aço e podem gerar essas trincas, certo? Isso seria a nossa fratura quente. E essa trinca ela vai se dar na solda, diferente ali da fratura a frio que ela se dá aqui nessa interface, inclusive nessa zona termicamente afetada e podia cruzar a solda. Nós temos também ainda a fusão incompleta ou penetração inadequada. Essa penetração inadequada acontece quando nós necessitamos de uma solda de entalhe de penetração completa. O que seria a penetração completa? A penetração completa é quando a solda está preenchendo todo esse espaço entre as peças. Uma penetração parcial, que pode ser prevista também em projeto, seria quando ela está preenchendo apenas uma parte dessa cavidade aqui, desse espaço entre as peças. Mas essa penetração inadequada, quando prevista uma penetração completa, ela também vai trazer aqui pontos prejudiciais à estrutura. Ela vai trazer uma altura de solda menor do que é considerado em cálculo, então vai se ter aqui também uma perda de capacidade. A porosidade é até um efeito que é a olho nu mais fácil de ser visualizado, e ele pode ser identificado pela essa presença de bolhas em toda a extensão da solda, né? Ela pode ser ocasionada devido ao excesso de corrente, que meio que faria o material borbulhar, né, porque vai esquentar demais e com isso vai acabar sendo introduzido ar, ou é causado também pela distância excessiva entre o eletrodo e a chapa, vai acabar gerando esses vazios, ok? E esses vazios também vão reduzir a capacidade da solda, né? Além de facilitar a entrada de ar e oxidação disso tudo. Tendo em vista esses defeitos e como eles podem afetar as estruturas, as ligações, é importante que seja feita uma inspeção para verificar a integridade e qualidade da solda executada, certo? Para isso existem vários métodos, inclusive métodos industriais, em que as peças podem ser mergulhadas em fluidos específicos, podem se utilizar métodos da percussão, métodos de raio-x, vários métodos diferentes. Para as obras, que para nós engenheiros que vamos executar, por exemplo, acabam sendo bastante importantes os aspectos visuais, e que aspectos visuais devem ser prestados mais atenção durante a execução, após a execução e durante a execução de uma solda. Uma ligação de solda, então, ela em projeto, ela vem identificando, por exemplo, os tamanhos da solda, a profundidade dela que ela deve trazer, inclusive se ela é igual na solda de filete dos dois lados, ou se, por exemplo, uma solda em que nós vamos ter aqui um lado maior do que o outro, né? Então, deve ser observado os tamanhos da solda, se eles estão de acordo com o projeto,
a forma da solda, se ela está condizente com o projeto também, inclusive naquelas soldas de entalhe, se ela é um duplo V entre as peças, né? Se ela é um bisel simples. Isso deve ser verificado também, porque a consideração de projeto tem que ser a mesma coisa que está em campo. O acabamento é o acabamento que a gente vai ver que está bastante relacionado à questão visual mesmo, que a gente vai poder observar, por exemplo, a presença de porosidade, presença de trincas, tá certo? Isso são informações que são de extrema importância para o engenheiro na obra. São informações que devem ser observadas. Então, mas quais são os elementos construtivos para projeto, então? Num projeto de soldas, devem ser observados várias observações. Nas soldas de entalhe, por exemplo, a gente denomina, como falei anteriormente, a penetração total, aquela solda que vai estar pegando toda a espessura das peças soldadas, né? Ou no caso de se ter de uma peça mais grossa e uma peça mais esbelta, ela vai ser considerada penetração total quando ela tiver que a espessura total dessa peça mais esbelta, certo? Ainda, quando essa espessura da peça maior for maior do que 10 milímetros, é recomendado pela norma que seja executado um chanfro de forma a evitar a concentração de tensões nessa região aqui. A norma que coloca que deve ser executado esse chanfro aqui e dá até uma recomendação da inclinação desse chanfro. Por sua vez, né, a solda de entalhe ainda pode ser denominada de penetração parcial, quando, por exemplo, é que eu tenho que essa solda ela vai estar entrando apenas uma parte das peças. Aqui a gente vê que tem um contato entre as peças, mas a solda só está aqui nessa primeira superfície. E de acordo com a inclinação, a abertura desses chanfros, nós vamos ter recomendações de projeto para a espessura de solda a ser considerada aqui, essa espessura efetiva da solda. Por exemplo, no geral, para todas as soldas, quando o chanfro for em bisel e tiver uma abertura que vai estar entre 45 e 60 graus, a espessura efetiva da solda a ser considerada para o cálculo das tensões e a resistência da solda vai ser a profundidade que ela entrou, que seria esse y, menos 3 milímetros, justamente para desconsiderar o efeito dessa região aqui, que vai estar acima, por exemplo, passando. Regiões que não vão estar contribuindo efetivamente para a resistência. No caso de soldas MIG e MAG, em que esse chanfro em bisel tiver uma abertura entre 45 e 60 graus, como ela é uma solda que apresenta um maior controle, maior qualidade, pode ser utilizado TE igual a espessura efetiva igual à espessura que ela entra, né, igual ao Y. Temos também algumas outras recomendações aqui, inclusive na norma, a norma apresenta uma tabela bem maior com várias situações e as espessuras efetivas a serem consideradas para cada um dos casos. Além disso, a norma traz a nossa NBR 8800, que é de estruturas metálicas, né? Ela traz algumas recomendações em relação a valores mínimos de penetração de acordo com a espessura da chapa mais fina. Então, se a chapa fina tiver até 6,3 milímetros, essa garganta da solda, né, essa espessura efetiva da solda mínima tem que ser de 3 milímetros e assim por diante. As soldas em filete, por sua vez, a norma traz uma simplificação de que elas são consideradas como triângulos retângulos para efeito de cálculo. Esse triângulo retângulo vai estar unindo aqui
essas duas faces, que são chamadas de pernas, que são as pernas da solda, unidas em suas extremidades, e aqui na raiz, que é a raiz, o ponto de encontro entre as peças, né? Como eu falei, essa espessura efetiva aqui T da solda é chamada de garganta. E essa face aqui do triângulo retângulo é chamada de face. Para isso, então, as soldas de filete, os estudos mostraram que elas são mais confiáveis quando executadas com arco submerso. Apesar de que o que eu vi nas obras eram principalmente ela sendo executada mesmo por aquele procedimento do eletrodo com revestimento, certo? Para isso, para a gente calcular então as tensões que vão estar nessas soldas, a gente vai utilizar uma área efetiva de cálculo que vai desconsiderar, no geral, essa curvatura, vai considerar apenas o triângulo retângulo, e essa área efetiva vai se dar pela espessura efetiva multiplicado pelo comprimento da solda. Esse comprimento efetivo que vai considerar também, inclusive, os retornos nas extremidades. Ou seja, se eu tiver aqui essas duas peças soldadas, essa solda aqui, o comprimento efetivo vai considerar esse lado, esse e esse. No entanto, se a peça estiver submetida a esforços axiais, esse comprimento ele vai ser multiplicado por um fator beta que vai depender dessa equação abaixo, onde os valores têm que ser entre 0,6 e 1. Ele vai depender aqui do comprimento da peça e da espessura dela. E são ditas longas as ligações, né, as soldas em filete quando o L for maior do que 100 vezes o B. E no caso esse B aqui é o B do tamanho da perna da solda. Então, quando o comprimento for maior do que 100 vezes isso, é considerado uma solda longa, e então deve ser multiplicado também por esse fator beta, o comprimento, na hora do cálculo. E da mesma maneira que as soldas para entalhe, a norma traz algumas dimensões mínimas para a perna do filete, que para 6.3, por exemplo, nós temos a mesma dimensão mínima para a perna do filete que a gente tinha encontrado, a mesma dimensão mínima lá para o entalhe, né, que é 3 milímetros. Além disso, na solda de filete, como se tem, vamos considerar aqui uma peça que eu estou soldando com outra, e eu vou trazendo aqui a solda, solda. No final, essa solda ela vai diminuir, vai ter uma redução nessa espessura. E para considerar esse efeito da redução da espessura, a norma traz também um comprimento mínimo que deve ser considerado da solda, que vai estar relacionado novamente aquele espessura do nosso filete, né, o nosso B. Esse comprimento mínimo tem que ser igual a 4 vezes o B, para que essa solda, para considerar esses efeitos aqui da borda da solda. Nós temos também algumas recomendações quanto às peças que estão próximas à borda e as peças que são tracionadas. Quando a peça é tracionada, o comprimento mínimo do filete de solda aqui, ele tem que ser maior ou igual, né, a essa largura da chapa. Essa peça aqui está sendo tracionada, então, para que a gente tenha uma solda que trabalhe conforme a norma, trabalhe de maneira efetiva, tem que se ter no mínimo esse comprimento de solda igual a essa largura da chapa. Quanto às bordas, a norma recomenda ainda que se tenha um distanciamento mínimo de B, que o B seria a perna da solda, né, das bordas, para evitar aqui qualquer desprendimento
dessa solda. Além disso, as soldas em filete apresentam dimensões máximas previstas na norma, que são dadas a partir da menor chapa. O objetivo dessa dimensão máxima é evitar que essa borda superior aqui ao filete ela entre em fusão, porque isso aqui prejudicaria também a seção da nossa peça. Certo? Então, a norma recomenda que, a depender do tipo de norma, depender da espessura da chapa, o tamanho máximo da perna ele vai estar aqui, ó, sugerindo-se para peças com espessura maior do que 6,3 milímetros, uma folga de pelo menos 1,5 milímetros. Certo? Isso nessas ligações que vão estar aqui diretamente com a borda. Nas ligações em que se tem aqui T, por exemplo, não se tem um B máximo especificado. Os esforços na solda, então, segundo a norma, são tratados a partir de um cisalhamento que está atuando nessa seção que é dada pela garganta da solda e o comprimento dela, gerando aqui esse retângulo e gerando essa área aqui que vai ser a área resistente da solda. A norma indica ainda que, independente do sentido da ação, aqui vai ser considerada a tensão de cisalhamento nessa região aqui, independente da direção de aplicação dos esforços. Aqui no caso, essas tensões de cisalhamento então, vão ser dadas pela força sobre a área. E a área vai ser o que eu tinha falado, a garganta, a espessura efetiva da solda multiplicado pelo seu comprimento. Nas emendas axiais soldadas, a gente vai ver ainda que é uma vista superior, e aqui é como se fosse uma vista lateral, que esse diagrama de tensões para essa peça aqui soldada, no início do carregamento, ele vai tender a solicitar primeiro as bordas e por último o centro. De forma que mais perto da ruptura, nós vamos ter um diagrama aproximadamente uniforme, retangular, porque essas tensões vão conseguir ser distribuídas ao longo de toda essa solda. Por isso que deve-se evitar uma ligação muito longa também, porque nessas ligações muito longas pode ser que as extremidades entrem em ruptura antes de solicitar essa região central da solda. Nas ligações excêntricas por corte, por sua vez, nós temos aqui um consolo ligado a um pilar, por exemplo. Nós temos uma carga atuando, gerando um cisalhamento aqui de maneira excêntrica ao centro de gravidade da solda. A norma diz então que a gente pode simplificar isso para uma aplicação de uma força de cisalhamento, que vai gerar uma tensão de cisalhamento, e uma força de cisalhamento devida a esse momento, que vai ser a multiplicação da força pela excentricidade. E vai ser dividida aqui pelo nosso momento polar, momento de inércia polar, que é igual ao momento em x mais o momento em y. Isso que vocês devem ter estudado já em outras disciplinas. Quando a solda está trabalhando de maneira longitudinal, com esforços combinados de cisalhamento, contração ou compressão, a norma indica que as tensões normais podem ser desprezadas, né? Por exemplo, nós vamos considerar que essa seção e vamos dizer que tem uma carga normal atuando nessa seção, né, e consequentemente na solda,
essa parcela aqui da solda é desprezada, é considerado que apenas a seção dos elementos está resistindo a esses esforços. Então, a tensão para efeito de cálculo da solda vai ser considerada apenas a tensão cisalhante atuando nelas, devido à força cisalhante. No entanto, quando essa solda ela é transversal, ainda atuando sobre cisalhamento e tração ou compressão, em que nós vamos ter aqui esses diagramas de cisalhamento e diagrama de esforço normal, é recomendado que seja desconsiderada essa parcela da solda nas mesas e seja considerada apenas a parcela de resistência da, da solda na alma da peça. E para isso, a norma recomenda então que seja feita uma soma vetorial, que é a arbitrária aqui, em que a tensão cisalhante de projeto, como a gente viu anteriormente, é considerado que, independente do sentido do esforço, é considerado uma seção de cisalhamento, é um cisalhamento aqui nessa seção da garganta da solda, né? Formada pela garganta da solda e seu comprimento. Então, essa tensão de cisalhamento de projeto máxima, ela vai ser dada pela somatório aqui dentro da raiz da tensão normal ao quadrado mais a tensão cisalhante ao quadrado. Ok? E por hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá certo? O conteúdo dessa aula tá no livro que é utilizado para o nosso curso, que é o do Walter Pfeil, Michel Pfeil, nas páginas 90 a 107. Por isso eu recomendo que vocês leiam, tá certo? Essas foram as nossas referências utilizadas para a aula de hoje. Por hoje é só.